Agora começou. Salve pessoal, estamos aqui no nosso podcast Brasil Inside, que nem é mais podcast, não sei porque a gente chama de podcast ainda, mas tudo bem. Só que é um formato de podcast, foda-se. É um podcast. É um podcast, no final das contas. Ele tem confusões sobre a sua identidade. Boa. Tá, começou ótimo então. Estamos aqui no episódio 12 mais um, ou episódio 13, com um convidado muito especial, mas antes de eu apresentar ele pra vocês, estou aqui com o Arthur. Olá, eu sou o Arthur, eu sou o operador oficial do T7 do Brasil Inside agora. Do T7 não. Do T7 não, ainda não. Ainda não. É isso aí, valeu por estarem aqui de novo. Beleza, e eu estou aqui com o Felipe Mazoia. Tudo bom? Tudo bom? Como vai? Ô, prazer, velho. Grande Igor, descobri aqui que é um amante das Forças Armadas. Ih, fodeu. Muito Não. entusiasta do Nossa, Exército minha câmera... Um entusiasta do Exército Brasileiro. Você não tá bem do operador do T7 não, cara. na minha Não queria depor contra o seu trabalho, mas... Droga, tô aqui testando ainda. Não. Você contratar. É, assim que é pra pedir experiência, Arthur. É assim mesmo, viu? Contrato de trabalho, né? De experiência. Mas boa noite pra vocês. Eu já vi alguns programas de vocês, alguns trechos. O Arthur participou, né? O Arthur Varejão tem um conteúdo bacana e eu acho legal que jovens se interessem por comunicação e por assuntos da sociedade brasileira num todo, que é importante pro futuro e pra compreensão da nossa própria vida. Com certeza. Bom, antes de a gente passar para as perguntas e prosseguir, eu queria que o Jefferson respondesse os nossos patrocinadores aí, né? Vamos lá, pessoal, um patrocinador que tá com a gente aí faz tempo, né? Inclusive já veio ser entrevistado no Brasil Inside, é o Marcos Geia, né? Que é aquele que vai te ajudar a ter, né, um físico legal, a buscar saúde, a treinar, a vencer aquela dor que te atrapalha de ter uma vida saudável, né? Ele é um cara muito completo, muito legal e vai estar te ajudando aí de perto, então entre em contato com ele, o contato tá na bio do nosso Instagram, se você quiser. E a Grazi Uniformes, né, que fez pra gente as camisas do Brasil Inside, e ela faz vários uniformes pra quem quer, com uma qualidade excepcional, com o tecido que você quiser, pode ser bordado, pode ser do jeito que você preferir, ela vai ter o melhor negócio pra você. Então você vai fazer um uniforme pra sua empresa, pra sua escola, pra camisa de interclasse, qualquer coisa assim, entre em contato com a Grazi que ela vai conseguir aquele negócio bom pra você. Por sinal, a gente esqueceu de vir com a camisa, né? Eu percebi isso enquanto eu falava. Então, eu percebi isso antes de você falar. Eu falo da Graça, a gente nem tá com o uniforme. Enfim, o uniforme da Graça é muito bom. Mas nos últimos episódios a gente tá com o uniforme, então se você quiser conferir a qualidade... Sim. Queria dar um toque também pra vocês aqui. A gente tem uma vaquinha ainda que a gente esquece de divulgar ela várias vezes, por sinal. Mas a gente tem uma vaquinha que a gente tenta arrecadar fundos também pra manter a nossa operação ainda. Então se você tiver uma graninha aí, uns trocados, eu pedindo que nem mendigo aqui, né? Porque eu tô realmente precisando, a gente tá mendigando dinheiro. Dá R$1 pra gente lá na vaquinha, nós, tamo junto. E se você, pequeno e médio comerciante, tem interesse em patrocinar a gente também tem um e-mail na nossa bio. Você pode chamar a gente na DM, ou quem tiver aí meu zap também, o meu zap já é um pouco mais público, pode chamar também. E eu tinha mais alguma coisa pra falar. Ah, sim, temos novidade chegando aí, dia 25 de setembro, tá? A gente vai fazer um post oficial ainda, mas... O T7 e o Brasil Inside vão cobrir o sarau do Colégio Tablô, que a gente é colaborador oficial da escola agora no sarau, e a apresentação vai ser no SETS. Então acompanhe nossas redes sociais para mais novidades sobre esse mesmo tema. A gente vai estar falando ainda com o pessoal do sarau, os professores, o Luiz Felipe, inclusive, né? Um abraço para você, Luiz Felipe, que deu um apoio pra gente, e os outros professores também, os demais, né? Enfim, e aí, Mazoia? Tudo bom? Tudo bom? Se apresente para nós. Bom, meu nome é Felipe Barbosa Mazuia, eu sou advogado já há mais de 10 anos, estou também presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Legislativo da UAB de Taubaté, faço parte do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB São Paulo, trabalho, acho que nesse caso a gente nunca deixa com política, na política municipal, enfim, um entusiasta de história e de economia, e assim a gente vai, um leitor ávido, um cara que não gosta de Harry Potter, não gosta de fantasia... e assim, eu posso falar um monte de qualidade e defeito também, né? Conhecer os próprios defeitos é importante.
O cara bateu metade da minha audiência falando que não é fã de Harry Potter. Tenho certeza disso. Cara, você sabe que assim, não é nada contra o Harry Potter em si. É que eu tenho dificuldade em filme ou série de fantasia no geral. Ah, sim. Então, assim, aquele que tem a turma que é azul lá, o Avatar. Nunca vi. Aquele do. Pô, tem um famoso Matrix. Nunca vi. Então eu sou Jurassic bem. Park. Putz, eu vi o primeiro, que eu era bem menino. O pessoal fala que é ruim hoje. Eu nunca vi. Filme de herói, eu vi. O único filme de super-herói que eu assisti foi o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha lá em 2002, acho 2003, que eu fui ao cinema ver. Depois nunca mais vi nenhum. Ele é fã do caralho da Marvel. Eu não sei quem é Marvel. Ficção, eu gosto. Eu não sei quem é Marvel, quem é DC, cara. Eu gosto, assim. Lógico, tudo tem um pouco de ficção, né? Sim. Mas eu gosto de um Gladiador, por exemplo. Um Oppenheimer. Um Oppenheimer. Aí o do Oppenheimer é o nicho de filme que eu gosto mais. O Jogo da Imitação, A Hora Mais Escura, que envolve política e acontecimento histórico, bastidor, por bastidor, assim. Isso aí é a minha praia de predileção. A minha série favorita é House of Cards. House of Cards. Ah, legal. Pô, eu tentei conversar, mas ainda não cativou. Eu tô assistindo Yellowstone. Eu não vi ainda, nunca vi. Ah, eu acho legal. Mas é bem elogiado. O House of Cards ele é duro de cativar mesmo, cara. Até você pegar ele ali assim, ele vai. Já viu o Sobrevivente Designado? Já. Eu acho legal. Eu ia sugerir ela. Eu Eu ia falar, talvez se você não assiste Designated Survivor, que ele tem uma questão terrorista ali e tal, que muito louco. Que dá uma. Só explode o Capitólio. Você já assistiu? Não. Explode o Capitólio dos Estados Unidos e aí fica. Quem que é ele mesmo? Eu esqueci o. Ele é como se fosse o ministro da cultura. Aí fica sobra só Americano, ele do né? governo e ele é obrigado a assumir a presidência do país. Porque nos Estados Unidos, acho que no primeiro dia do legislativo, ano político, lá reúnem-se todos no Capitólio. Presidente, vice e tal. Você tem que trocar a câmera, mano. E fica um. Tô acostumado. Ele tá prestando atenção no assunto, cara. É difícil aqui. Não, tem que ser dois aqui. E fica. Aí estão todos no Capitólio, aí o Capitólio explode, então sempre tem um político que não vai pro Capitólio, nesse caso é ele, um ministro lá. E ele vira o presidente dos Estados Unidos. E tem uma questão Vale muito a pena. política ali que vai. Eu gostei bastante. Acabaram com a série no meio, né? Assim, ela não tinha. Ela não acabou, mas acabaram com ela. E trocou de dublador pra maioria do meio também. Trocou, Deus foi menina. E o ator principal é o famoso Jack Bauer, né? De 24 horas. E ele que é o ator. Você que é advogado deve ter assistido Suits. Cara, não. Não? Não. Caralho. Eu não assisto porque, assim. O sistema, aí já entrando um pouco no assunto aqui que a gente tinha falado antes, o sistema judiciário americano e brasileiro é muito diferente. Sério? São sistemas totalmente distintos. Posso até dar uma passada neles aqui pra vocês. Eu sei que a quinta emenda é diferente, que eu achava antes que era igual. Ou não? Não, então, aí tudo isso é diferente. Todo o sistema político judiciário americano e brasileiro, eles são diferentes, né? Então, o Suits, ele dá uma impressão de uma questão que, para nós, advogados brasileiros, é ruim. Porque, às vezes, a pessoa que não está familiarizada acha que é daquela forma, e quando ela vem conversar com você, ela tem alguns pressupostos que eles não se aplicam ao direito brasileiro. Não tem como. Entendeu? Então, a pessoa vem com uma ideia, porque vê na televisão, e não é. Né? Uma questão simplória, por exemplo. A gente vê que muito nos Estados Unidos, pelo que a gente vê em filme e até em documentário, muitos casos são decididos por júri. Né? Tem jurados lá. No Brasil, só tem um tipo de julgamento que é feito assim. O resto todo é por um juiz sozinho. Tem audiência e o juiz decide. Né? Só vai para júri no Brasil os casos de homicídio. Né? Então, assim, nesse caso você tem júri, com jurado, com tudo mais. Né? Mas aí até a dinâmica do júri é diferente. Nos Estados Unidos, você tem que. O conselho de sentença lá tem que decidir unânime. Ou seja, todos concordam com a decisão. No Brasil é individual e ganha por maioria. Então tudo é diferente. Então tem
tem essa dinâmica. Eu nunca vi isso, porque até os casos colocados, a coisa é muito diferente, assim. Você não tem uma... E eu não me cativou também. Tentei assistir, mas aí, dentro daquilo que eu falei pra você da realidade, fica muito fora da realidade pra mim. Aí eu falo, esse negócio aí já não me pega, não. Aí eu não assisti. Entendi. Vamos entrar agora no papo de direito, então. A gente tem bastante pauta pra falar hoje, eu acho que dá pra render um bom papo. Fala qual que foi a sua trajetória pra chegar à conclusão que eu quero fazer direito? Cara, eu... Falar bem a verdade, meu pai já era advogado, né? E então, assim, quando eu tava no colégio, assim, já na idade que vocês têm, eu trabalhava no escritório. Na época, não era tudo tão digital assim, então eu, na verdade, eu era office boy do escritório do meu pai. Fazia um pouco de tudo. A gente tinha... Os documentos dos clientes eram todos físicos, né? Os processos eram físicos, então a gente tinha tudo em cópia no escritório. Então, eu organizava os arquivos, eu guardava. Tinha que ir no banco pagar a conta. Eu ia no banco pagar a conta. Eu ia na imobiliária pagar o aluguel. Nossa. Tinha esse serviço de rua. O escritório era ali no centro. Então, eu fazia esse trabalho. Tem o protocolo, os processos eram de papel, né? Então, como é que funcionava? O advogado manifestava, né? Aí já era computador. Eu peguei o computador já, tá? E a internet. Então, imprimia, assinava, ia no fórum, protocolava. Uma via pro fórum, uma via pro advogado. Voltava pro escritório, guardava essa via nossa na pasta do cliente. E a que você deixa no fórum, ela era encartada no processo. Então, você tinha que ir até o fórum com o papel, com a pastinha, entrava lá no setor de protocolo, falava, vim protocolar. O cara pegava, olhava, colocava no sistema interno, batia tinha uma maquineta lá, protocolava. Então eu ia aos fóruns, eu ia ali ao fórum criminal, ao fórum civil, fazer os protocolos. Então eu comecei um serviço de office boy interno e externo. Meu pai nunca... Eu lembro quando eu fui fazer o vestibular, ele falou assim, você não precisa fazer direito por minha causa e tal. Eu falei, mas eu nunca nem pensei em fazer outra coisa. Para não falar que não, eu pensei em história e jornalismo. Tanto que quando eu fui fazer o vestibular, você podia marcar outras disciplinas, né? Então a minha principal era direito, jornalismo e história. Você é formado por onde? História, aqui em Taubaté, na Universidade de Taubaté. Unital? Unital, Que ano? Eu sou formado em 2012. Pegou o Enem? Ou não? Você foi pro vestibular direto? Fui pro vestibular direto. Já existia. Já existia. Mas ele não tinha não reverberava tanto como reverbera hoje. Ele já existia, mas não era uma coisa que... faz o Enem. Então, não. Fiz o vestibular direto. Não fiz o Enem, não. Eu fiz aqui... E aí, quando eu terminei, quando eu comecei, já era o meu pai e a minha mãe já era advogado. Porque minha mãe originalmente era psicóloga. Depois ela migrou de carreira também. Cansou de ajudar os outros, quer bater nos outros. Precisava encorpar o escritório. E aí ela foi... Mas também por causa disso, ela estava sempre com meu pai, né? E aí a conversa em casa era sempre direito, cara. Então, assim, aquilo pega em você, né? Eu lembro do o meu irmão, que é o advogado mais recente nosso, ele tinha 8, 10 anos e ele já interessava, né? E a minha irmã é psicóloga, a Gabriela, ela não interessava. Ela fala, vocês só falam disso. Então, era eu e meu pai, eu estudando, meu pai e a mãe advogado, meu irmão criança, super interessado. Então, é muito comum em reunião, assim, reunião não, mas jantar, almoçar, a gente falar sobre isso. E a minha irmã já não gostava. Eu lembro uma vez ela foi no fórum comigo, ela falou, nossa, que silêncio, que coisa... Porque é um ambiente... quase que hoje em dia mais silencioso que o hospital, porque não tem mais ninguém que vai no fórum. Mas foi assim. Então eu já tive dentro da minha casa esse contato com a matéria. E então eu nunca pensei em fazer outra coisa. E depois eu comecei a faculdade e aí já
na faculdade, o meu primeiro ano a gente já tinha matéria e tudo mais, e você vai... Eu já percebi que era aquilo mesmo. Depois eu fui estagiário da Polícia Civil 2 anos, fui estagiário do Ministério Público, né? Saí não trabalhei mais no escritório, fui trabalhar no Poder Judiciário, enfim, tudo, mas depois voltei para quando eu me tornei advogado. Mas é isso, é uma herança de família. No meu caso. já. E tem uma coisa, eu sou nascido no Dia da Justiça. Porra! Então a minha mãe briga, fala, não tinha como. Mesmo que não tivesse ninguém, ia ser alguma coisa assim. Dia da Justiça é 8 de dezembro, né? Então eu sou nascido no Dia da Justiça. Então já tava meio... Pra quem acredita, eu já tava escrito. Determinado ali. Que ia ser assim, Então foi por isso, mas... E assim, eu não sou hipócrita de dizer que o meu início de carreira, ele é diferente da maioria. Né? Ele foi diferente da maioria. Porque já tinha, quando eu tomo posse como advogado, né? A carteira da OAB, meu pai já tinha escritório, meu pai e minha mãe. Teve uma O facilidade. escritório já tinha muitos anos, Então, assim, não é uma coisa de... que acontece muito. Nossa, uma dificuldade que você passou no início da carreira. Eu falei, cara, eu não posso falar de dificuldade, porque eu não passei dificuldade no início da carreira, entendeu? E eu acho importante frisar isso, sempre que eu falo sobre o tema, eu exponho isso, porque eu acho importante, quando a gente tem um privilégio, a gente tem que reconhecer ele. Né? E isso, em qualquer profissão, é um privilégio. Você começar, você vai ser médico, você tem o seu pai que é médico, um tio que é médico, né? Dentista, qualquer dessa, você já é ingressado no mercado de trabalho ali com um padrinho, né? Vamos colocar assim. Isso facilita facilita no seu acesso aos lugares, a conhecer pessoas e tudo mais. Então eu não omito isso, Paninho, senão depois... Porque senão vira uma crítica, né? Senão fala, mas olha, não. Se você não assume, isso vira uma crítica e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu ia te perguntar, inclusive, mais adiante, se tem se hoje é mais difícil arrumar coisa para essa área, porque parece que eu vi que o país é um dos que mais forma advogados do mundo. Então, tipo, tem bastante advogado para a mesma pessoa. Tem, assim, nós somos o país com o maior número de faculdade de Direito no mundo, né? Salvo engano, tem mais faculdades de Direito no Brasil do que no resto do mundo todo somado. E nós temos um grande contingente profissional, né? Isso, de certa forma, pode ser uma barreira, né? Mas também nós, por outro lado, viu, nós somos o país que mais litiga. Nós somos a população de maior número de processos no mundo. Então tem espaço. Então tem processo também bastante. Entendeu? A gente tem uma cultura de judicialização das coisas. Né? Então, de certa forma, exatamente, Arthur, tem espaço e com a advocacia muito digital hoje, né? Você consegue, isso é um facilitador que você trabalha da sua casa. Antigamente você precisava, né, abrir um escritório. Então você tinha que ter. Porque não tinha como você advogar lá nos anos 70, 80, 90, até o início do 2000, dentro de casa. Você precisava estar na rua, os processos eram físicos, você tinha que atender, né? Então você precisava ter um espaço. Hoje em dia você não precisa mais ter um espaço. É cheio de mecanismos que você faz o atendimento online, ou você aluga um coworking. A OAB aqui em Taubaté, por exemplo, tem um espaço lá designado para o advogado que não tem escritório, ou está sem escritório em algum momento, alguma coisa assim. Tem mais de uma sala lá, designadas para isso, só esperando o advogado entrar em contato, preciso usar a sala para atendimento, dia tal, de tal hora, é agendado, é marcado, chega lá, tá tudo pronto, atende o cliente, entendeu? Porque faz parte dessa nova... Porque dá uma encorpada também, né? Tipo, parece que é um lugar físico. Porque sabe o que acontece? Às vezes,
Isso eu sei de conversar com muita gente, desde os que começaram junto comigo, de quem está começando agora. Porque às vezes está começando e você fica inibido de eu vou atender aonde? Né? Como é que eu vou passar a seriedade para o cliente que faz parte da profissão? Onde é que eu vou atender essa pessoa se eu não tenho espaço? Não tem problema, o OAB tá. E não paga nada, tá? Não tem. O coworking você vai pagar, na OAB não paga. Você vai, reserva, é dentro da OAB mesmo. Tem acesso a computador, a tudo. Quiser pedir um café para servir, então dá uma estrutura boa e o advogado consegue passar essa confiança, porque está num local adequado para atendimento. Ele se sente seguro, né? Não tem ninguém na mesa de um lado ouvindo a conversa. Lógico, às vezes, e eu também a gente faz isso, a gente marca um café, mas é uma coisa mais informal. Uhum. Né? Para você atender, ouvir mesmo. Às vezes. Mais profissional. Exatamente. E varia muito do perfil do cliente, viu? Eu, hoje em dia, eu acho que nesse último mês, eu tive dois novos clientes totalmente por WhatsApp. Caramba. Foi indicado, falou, perguntou, trouxe a questão, respondi, papapá, então vamos. O senhor não quer vir no escritório? Não precisa. Já tô satisfeito. Então tá bom. Mas ainda você tem o outro lado, que a pessoa quer ir no escritório. Eu prefiro que vá no escritório. Porque eu gosto de ver, entendeu? É legal. Vem, aperta a mão, vamos lá. É mais fácil para explicar, né? Pessoalmente, vai conversando e tudo mais. Mas, voltando ao cerne da sua pergunta, tem os dois lados. Tem muito processo e tem também muito advogado. Vai haver se a gente for levar para uma progressão matemática, né? Em tese vai haver uma saturação do mercado em algum momento. Numericamente falando. Mas... Se for falar de economia, já há uma saturação, né? Não só por essa parte. Não, por causa sim. de ser muito prestador de serviço. Sim. Então... Se você for nesse ponto, já está, realmente já está. Ah, sim. Já está. Você tem alguma coisa em mente? Não, se eu puder fazer aqui, talvez eu esteja pulando etapas aqui, mas até uma pergunta que até dialoga com o que a gente estava conversando no começo. Pra quem assiste série americana, que tem questão de advogado, principalmente Better Call Saul, por exemplo. Essa eu vi. Então, você tem a questão do marketing. Aqui, do que eu sei, você não pode fazer um marketing igual lá. Não. Como é que faz essa cooptação de cliente? Como é que é feita no geral aqui? O marketing desse jeito que a gente vê lá no The Better Call Saul é vedado pelo estatuto. Agora o estatuto da OAB recentemente passou por uma reforma até para modelar e regular, né, a questão do uso das ferramentas, né, da rede social e tal. Por exemplo, é vedado você colocar parte do processo. Tem muito advogado que faz. Por exemplo, pega a sentença que saiu procedente, né, e tira o print, apaga o nome, coloca lá a procedência e conta um pouco o caso. O Estatuto da OAB não permite isso, né? Mas ele permite outras formas que você mostre o seu trabalho, que você se divulgue, mas você não pode ter um caráter comercial. Assim, tá com um problema, entendeu? Bateu o carro, não tá pagando pensão, foi preso, ligue para, essa coisa não pode. Você não pode ter outdoor, você não pode ter propaganda, você não pode ter nada nesse sentido. Então, cara, isso gera um debate muito grande hoje em dia. Eu particularmente acho que tá bom do jeito que tá, né? Eu não acho que investir em marketing vai ajudar. Porque a gente tem que pensar assim, o papel do advogado ele é uma função social, né? Então, se você já é difícil o início da carreira, todo o desdobramento, se você deixa o cara que tem mais poder aquisitivo fazer mais propaganda, perangariar mais, e esse cara pode não ser bom. Se esse cara não for bom, ele vai trazer um prejuízo para aquelas pessoas muito maior. Porque cada processo, eu aprendi isso com meu pai, cada processo ele é uma vida. Tem alguma história ali por trás, né? Por mais corriqueira que possa ser,
um acidente de trânsito, mas, poxa, aquela pessoa daquele acidente de trânsito, ela sofreu um impacto, ela sofreu um trauma na hora. Não é? Aquilo é uma celeuma, de alguma forma. Quase ninguém, né? Gosta de um processo. Não, vou sair processando. E geralmente é porque você sofreu um dano. Seja companhia aérea, você foi vítima de um golpe, um crime. Então existem algumas coisas. E você deixar isso ao bel prazer de um marketing, de um discurso que ele não pode ser condizente com a realidade, né? Eu acho que vai trazer um prejuízo maior para o cliente, para a sociedade, do que. Porque assim, hoje em dia, sendo um bom profissional, você vai conseguir. Você vai conquistar, você vai ter o seu sucesso. O direito, ele é um trabalho de... Eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha, é um pouco por dia. Você vai construindo a sua carreira, você vai conhecendo, você vai se tornando conhecido, você vai aprendendo. Né? Tem muita gente que, até por a questão dos seriados, acha que é tudo muito bom e muito rápido. Então, tem um sócio, depois troca e vai outro sócio e troca, e aí se vê num ciclo que acaba não progredindo. Né? Existe um mito também que a série americana traz, que perdeu causa, ganhou causa. Isso acontece com todos nós. Todo mundo, todo advogado ganhou o processo e perdeu o processo. Não tem nenhum. É uma diferença também. Não tem nenhum que vá... Olha, se eu perder esse aqui, acabou minha carreira. Não é assim como o filme põe pra gente, né? Não tem essa dinâmica, porque eu falei, a coisa é tão diferente que até nisso impacta. Caramba. Tem um filme, vocês que estão interessados nessa coisa, é um filme 11 Homens e uma Sentença, acho. É um filme de 1970 e poucos. É bem legal de ver, acho que é preto e branco ainda, mas se vocês estão interessados nessa dinâmica de direito, quem tá vendo também, dá uma pesquisada, depois a gente confirma que isso é 11 Homens e uma Sentença. É um clássico do cinema americano e aborda um júri, uma questão e tudo mais. E é bem legal também. Legal. Bacana, fica a sugestão. E leiam Os Miseráveis também, de Victor Hugo, que é bem... Eu lembro desse nome, mas não lembro do quê. Do que é o... O livro? Eu não vou dar um spoiler, mas vou dar um spoiler do livro de né? O livro já é muito antigo, mas ele tem uma pegada interessante para quem está interessado em direito, assim, não é diretamente do direito, mas a dinâmica da história é interessante. E Crime e Castigo também, de Dostoiévski, é uma boa leitura. O cara que soltou mais coisa de alto nível nesse podcast foi ele. Ninguém conseguiu. Não, mas é porque o direito, ele é leitura. Uhum. Ele é leitura. Então, assim, até para poder acostumar com o hábito de ler, não é todo mundo que tem. Esses são bons livros e um bom filme para você tentar dar esse início, ter esse start. São obras clássicas, não estou falando nenhum equívoco aqui, porque são reconhecidamente. Inclusive o Victor Hugo, o pai dele foi combatente de Napoleão Bonaparte na Revolução Francesa, na guerra e tal. Mas isso é outra coisa. Uhum. É porque o direito é leitura e o direito é história. Uhum. Então, assim, se vocês que estão em idade de entrar na faculdade, ter identificação com a matéria história já é um passo importante para o direito, porque o direito foi construindo aos anos muito com base na história, né? Ele é calcado nisso. Então elas estão sempre interligadas e isso fez também eu gostar muito de história e vice-versa. Na escola tu odiava matemática? Hã? Na escola tu odiava matemática?
Cara, Ou exatas em geral? É que não, eu não tinha esse conceito antes. não, odiava não, cara, mas eu tinha dificuldade. Ah. Eu tinha muita dificuldade, assim. Português, geografia, história, biologia eu ia bem, assim, numa parte das matérias, numa parte da biologia, depois chega uma parte que fica mais complicado. Ficava mais complicado ali. Mas eu tinha dificuldade. E é duro, porque daí você já não entendeu o começo, você já não entende o final, o meio, você já não entende nada. Né? E eu assumo que exatas foi a pedra no meu sapato no ensino médio. Não foi. E como é que foi teu preparatório pro vestibular? Como é que você lembra que você fazia? Cara, eu lembro de quando. Nossa, faz tempo isso aí. Eu fiz a inscrição, tudo, e eu lembro que. Eu acho que foi no final de semana do meu aniversário. Ou foi. Eu acho que o aniversário. Por exemplo, acho que o meu aniversário foi num sábado. O vestibular foi num domingo, ou alguma coisa assim. O vestibular era em 2 etapas aqui. Fazia a parte de exatas era à tarde. Foi até engraçado que a parte da manhã dava o horário mínimo para saída, né? E você via o pessoal saindo aos poucos. À tarde, lá que deu o horário mínimo, nossa, saiu de multidão, parecia saída da escola. Todo mundo fez e entregou e deu o mínimo, saiu um monte de gente. Fazia ali no prédio eu fiz ali no prédio do direito mesmo o meu vestibular. Como eu tava muito recente, saído do colégio, e eu, salvo engano, eu fiz no mesmo ano do terceiro. Eu formei no terceiro ano, no outro ano eu já tava na faculdade já. Então eu já fiz Foi no embalo ali. já fui no embalo, na sequência. O vestibular era em dezembro, então já tava tudo feito, já tinha passado de ano e tal, e a gente fez. Eu lembro que fizemos mais uns 4 amigos. Um fez para comunicação, relações internacionais, outros 2 para engenharia. Já fizemos todo nessa sequência. E aí, janeiro, fevereiro, já tava no curso. Caramba. É mais. No direito você vai ter mais preparo para fazer o exame da ordem, né? Ah, sim. O famigerado e temido por alguns exame da. Posso fazer uma Claro. pergunta? Claro. Depois a gente pergunta da OAB, mas pra perguntar antes. Agora na escola, eu não sei como é que era antigamente, se as escolas batiam muito nesse ponto. Mas fala-se muito em qual universidade você vai cursar, que você tem que cursar numa federal ou numa boa universidade. Como é que você acha que tá isso? Como é que era na sua época e como é que tá hoje em dia? No direito e no geral também, se você puder. A questão de qual universidade você se forma, qual o peso que isso tem? Na minha época. Pô, é duro falar na minha época. Eu pensei a mesma coisa, era que ele nem é tão velho. Pô. Mas. Tem quantos anos? 35. Não, ele não. Cara, na minha época pesou. Pesou. Porque já faz tempo, né? Eu tenho. De formado vai dar quase 15, então é isso aí. Faz tempo, na minha época. Bom, vamos mudar. Quando eu fazia, a gente, né? Quando eu era estudante, a escola não cobrava tanto esse posicionamento, né? Era mais, não se falava tanto, era mais livre, assim, cada um fazia a sua opção. Eu até confesso que a minha mãe queria que eu fizesse universidade fora. Perdão. Mas eu não quis fazer, porque eu pensava, depois se mostrou correto com os pais advogados, era mais fácil de eu ter contato com a matéria diretamente do que ir para um outro lugar, por exemplo, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para fazer, para buscar o contato com a matéria lá. Aqui eu consegui, eu acho que eu otimizei essa questão. Então eu não me arrependo. Eu fiz aqui por opção. Tanto que meu irmão fez fora. Meu irmão optou fazer em São Paulo. Fez no Mackenzie. Agora,
sinceramente, se isso muda ou não, o tipo da universidade te dá... Algumas puxam mais, outras puxam menos, né? Tem a diferença do professor, né? Acho que em São Paulo, por exemplo, Alexandre de Moraes dá aula lá, o Lewandowski dá aula lá, na PUC, salvo engano. Isso te dá um carimbo, mas esse carimbo, ele não te salva no mercado de trabalho, né? Ele não vai te... Depois do mercado de trabalho é até pior. Você fala, nossa, eu conheci gente, né, que formou fora e tal, e depois você fala, nossa, faculdade é tão boa, mas a pessoa tá meio... Né? E ao contrário também. A universidade ela vai te dar uma base, tá? Só que assim, é o que você faz com essa base que ela vai te fazer diferente. Eu tenho colegas, amigos que formaram aqui e saíram para trabalhar depois, em São Paulo, em escritórios em São Paulo. Alguns se adaptaram ao ritmo de cidade e tal, outros não. Alguns estão lá até hoje, outros não. Eu vejo que hoje em dia é mais cobrado, fala-se essa questão da universidade pública, mas eu não sei, sinceramente, falar para vocês até que ponto isso vai fazer diferença na sua vida profissional tão diretamente assim, né? Porque depois a gente tem as pós, né? Tem que fazer a pós-graduação, né? Hoje em dia, direito também acabou a faculdade, já tem que ter uma pós-graduação. Já é colocado isso. Alguns vão para mestrado, aí talvez no mestrado, que é um estudo mais aprofundado, né? Buscar uma universidade assim. Mas eu não vejo aqui no nosso mercado, tá? Uhum. Não sei. Falam, tem em São Paulo por experiência dos amigos. Não sei o quanto isso vai te ajudar. Vai te ajudar em qual ponto? Olha, ele é formado na PUC, em Direito. Pô, ótimo. A formação dele é boa, contrata. Se você for ruim, cara, Não vai salvar, né? Aquela credencial sua já ficou. Isso para acho que para todas as áreas. Então, no mercado de trabalho, importa mais quem você é do que o que você fez? Diria assim? Tipo, fui na Unital, fiz na PUC, mas se o seu da Unital ele é melhor como profissional, ele vai destacar. Ele vai... Eu acho assim, eu penso assim, eu não vejo... Se você põe 2 candidatos, entrega uma questão, você está importando mais com qual foi mais bem resolvida para o seu tipo de busca, né? O que você busca naquele profissional? Você quer um cara mais desenvolto? Você quer um cara mais teórico? Então, e isso você escolhe, acho que com mais base no perfil do que com base no estudo. Essa questão também é muito americanizada. Do Harvard, do Princeton, do Yale. O cara tem um destaque porque ele é disso. Aqui no Brasil não é muito dessa linha, assim. Lógico, existem escritórios em São Paulo, em grandes capitais, que dão predileção para pessoas formadas em determinados campos. Mas não necessariamente ela tá a salvo de qualquer... Porque depois vai chegar no dia a dia. Vai chegar no dia. Vocês estão aqui, por exemplo, na técnica, né? Eu sei que o Igor mexe também, faz. Se você for melhor do que alguém que tem alguma predisposição, algum curso, alguma coisa, você vai ficar. Mesmo você não tendo acabado ainda, feito ainda. Pô, mas você tem eu sou muito fã de podcast, então eu escuto bastante. E tem um que chama Tomando Uma Com. São 2 caras em São Paulo. Eles levam o pessoal do futebol, do esporte e muito jornalista. E eu já escutei grandes jornalistas, eles falarem, eu não tinha a teoria, mas eu tinha muita prática
porque era estagiário da ESPN, da Globo, começava, então isso me ajudou a arrumar emprego numa outra TV, num outro jornal, porque o cara conhecia do mecanismo de como fazer. O cara era desenvolto, o cara desenrolava o trabalho enquanto ainda estava na faculdade. E a pessoa que às vezes já tinha formado, mas não tinha aquela bagagem, né? Então eu acho que é muito mais o que você acumula de bagagem do que De onde você sai. do que a sua coisa teórica. Por exemplo, eu tenho uma bagagem na minha, que eu acho que foi a menor delas, a mais insana na faculdade, que eu fui estagiário da Polícia Civil 2 anos. E, cara, assim, eu tô até quando eu tenho dificuldade de, porque assim, eu passei por todos os pontos, tá? Eu fui estagiário de juiz de direito, do Ministério Público, mas na polícia é o contingente de frente, né? Na polícia. Ali eu vi de tudo, cara. De absolutamente tudo. Tudo. E aquilo deu uma experiência de vida, uma percepção de vida muito grande. Muito grande. Ele até já convidei ele para vir aqui. O Dr. Daniel Stefano veio aqui, eu fui estagiário dele. A época era ele e o Dr. Renato Salerno. 2 grandes policiais que eu aprendi muito com os dois. Mas, cara, pensa, eu tinha 22 anos, atrás do balcão da delegacia. Você entrava na delegacia, entrou em Bé, você dava de cara comigo. Era eu que te atendi. Caramba. Eu falava, bom dia, pois não, o que aconteceu? Era eu que registrava a ocorrência. Então tem até uma história, tem até uma passagem que é engraçada, que eu comecei o estágio numa segunda. Na terça-feira, veio um policial de São Paulo para instalar o sistema de boletim de ocorrência digital. Que em Tremembé não era ainda. E a gente tava no balcão, ele perguntou assim, quem que vai ficar aqui? Aí um dos policiais respondeu, o Mazuia. Aí ele olhou pra mim, um cara de São Paulo. Qual é o seu RG? Eu falei, tal. Ele fez lá, puxou, tá cadastrado. Aí o delegado, não, ele não é polícia, não. Aí o cara, como ele não é polícia? Não, ele é estagiário. Porra, puta vida, peraí. Aí ele alterou lá, né? Mas ele já tinha. Então, o primeiro cadastro do sistema de delegacia digital também de policial é o meu. Naquele momento ele podia ser o caso. Ali fui eu. Depois ele arrumou lá pra. Existe uma terminologia, né, que usa, que é o ADOC. Então tava lá, Felipe Barbosa Mazou, escrivão ADOC. E saía no BO, assim. Eu fazia, imprimia, saía lá meu nome, eu assinava. Então, lógico, pra validar tem que ter a assinatura do delegado de polícia, né? Mas então, e ali o delegado falava assim pra mim, ó, a pessoa, se ela tem um problema de saúde, ela vai no pronto-socorro. Qualquer outra, ela vem aqui. E era. De gente pedindo informação, a gente perdida. Uma vez eu atendi um senhor que queria colocar crédito no cartão do ônibus. Ele entrou na delegacia e falou, bom dia. Ele falou, queria pôr crédito no cartão do ônibus. Eu falei, não, é lá em Taubaté, na ABC. Não, mas falaram que é na rodoviária. Eu falei, então, a rodoviária é aqui do lado, não é Tremembé, é colado, né? A rodoviária... Não, mas é aqui. Eu falei, não, senhor, aqui é a Polícia Civil. Aí ele deu uma... Ah, não. Não, mas é aqui sim. Aí ele meio... Cara, eu peguei esse senhor... Falei, vamos lá comigo. Fui no ônibus. Falei com o motorista. Ele quer pôr cartão. Ah, é lá em Taubaté. Não, mas eu não tenho dinheiro pra pagar o ônibus pra ir. Não, mas o senhor não paga. O senhor vem aqui na frente. Porque ele já tinha mais de 65 e tal. Ah, tá bom e tal. Então, assim... Se você for parar pra pensar, isso tá totalmente fora do escopo da polícia. Do meu trabalho na polícia. Mas eles lidam com isso. Mas acontece, né? Então, e se você não vivencia, você não pensa nisso. Cara, uma vez eu tava lá, entrou um cara, falou, eu vi um carro com 3 pessoas armadas em tal lugar. Não, os caras, os policiais aí, os caras pegou cada um a própria arma, pôs no couro, entrou na viatura e foram. Falei, cara, que doideira, bicho. E eu assim, ó. Falei, caraca, do nada. Tava uma quarta-feira na paz. Do nada chegou, não acharam ninguém, mas foi atrás, sabe? Assim, então tem... Eu aprendi a dificuldade do trabalho policial, a realidade do trabalho policial. Separei briga dentro da delegacia. Atendi gente bêbada.
Nossa, cara, e se eu for contar, assim, eu tenho bastante história. Bastante bagagem. Algumas que eu posso contar pra vocês depois que desligar a câmera. Tá bom. Mas o sentimento que existia, e isso depois ficou comigo, o delegado falou assim, ó, toma cuidado, que as pessoas, pra quem entra aqui, você tá atrás do balcão, então você é o policial. Então você tem que tomar cuidado na rua aqui. Porque agora você é policial. Pro sentimento social ali, de quem passa por ali. E depois eu comecei a reparar, e isso acontecia mesmo. Eu cheguei aí na rodoviária ali algumas vezes, você via que tinha algumas pessoas conhecidas dos meios policiais, que eu, né? O cara que já foi preso ali, que já foi parar lá algumas vezes. Ele olha o rosto e reconhece? O cara jogava você já me olhava meio torto, assim, sabe? Caramba. Foi. Eu lembro que ali na Praça Tremembé tinha uns moradores de rua, uns mendigos ali, eu passava ali às vezes passava com... Ia tomar um café ali, passava com um policial civil de verdade, né? Passava com ele, ia no banco, naquela época a gente tinha que ir muito no banco, aí você tava sempre com os caras, aí às vezes eu ia pra... Aí eles paravam de pedir dinheiro pra mim. Nossa. Paravam de pedir dinheiro, E a polícia tem um trabalho para ajudar em outros inquéritos, que é assim, se você precisa ouvir uma pessoa que está numa outra cidade, por exemplo, o fato aconteceu em Ubatuba e a pessoa está presa aqui em Tremembé. E ela está respondendo um inquérito lá. A Polícia Civil de lá manda para cá, para Tremembé. Tremembé pega aquele expediente, vai até a penitenciária e ouve a pessoa lá. Então, cumprimento de carta precatória. Um termo técnico. Então, fiz isso também. Então, eu entrava na viatura com outro policial, ia até a cadeia, né, a penitenciária, sentava lá, amigão, você está sendo acusado lá em Ubatuba disso. O que você tem a falar? Nada. Foi isso, foi aquilo. Então tem esse trabalho também. A Polícia Civil tem um trabalho muito mais burocrático, assim, né? Que é de investigação, que é de tocar o inquérito e tal. Mas é uma bagagem que eu sempre remembro, guardo, e eu já falei que um dia eu vou começar a escrever. Vou ter um diário do meu dia a dia na... Tem que ter um livro, hein? Então eu já pensei nisso, cara. Eu já pensei em fazer. O difícil é como começa, né? Mas foi... E assim, você pergunta, mas de direito o que você aprendeu? Eu sempre falo muito pouco. Que o dinamismo ali era diferente. Mas era eu, por exemplo, que enquadrava o que a pessoa me dizia dentro do crime do Código Penal. Então eu que falava, isso é ameaça, isso é injúria, isso é furto, isso é roubo, isso é pá. Nessa parte ajudou bastante, mas do restante foi muito mais uma lição de vida e sair com respeito pela Polícia Civil, assim, que eu só adquiri por causa desses 2 anos. E pela Polícia Militar também, né? Porque ali o negócio é mais embaixo ainda, mas foi minha bagagem bem... Então, às vezes eu tô falando, né, trazendo pra pergunta, pro assunto. Essa experiência é muito enriquecedora e não é todo mundo que teve, né? Não é todo mundo que teve. Então, assim, Hoje eu lembro com... Na época eu já curtia pra caramba, pra falar bem a verdade. Porra, cara. Era legal pra caramba, já era uma parada bem divertida, assim. Eu até pensei em fazer concurso. Eu fui fazer um concurso pra delegado da Polícia Civil. Assunto nosso já, hein? Por causa daquilo, mas, porra, eu curti bastante lá. Você tava falando pra nós antes de começar que você trabalhava na civil. Sim, direito civil. Fala pra nós um pouco também. O direito, ele tem grandes ramos, né? Uhum. Assim, a gente trata em direito público, direito civil, direito penal, direito administrativo e tudo mais. Geralmente, numa explicação bem
en passant, o que é o direito civil? Tudo que não é crime em relação ao trabalho é direito civil. Né? O Código Civil é a Constituição do homem. Se diria lá nos dias da Revolução Francesa, do Código Francês. Então, por quê? Porque é o direito civil que rege as relações humanas normais. A Constituição, ela rege o que deve ser obedecido. Olha, nós temos essas normas. Dentro disso, quem rege é o direito civil. A Constituição prevê, o direito civil delimita. Né? Então, por que a gente fala da Constituição do homem? Porque ele vai dizer contrato, compra e venda, herança. Está tudo dentro dessa relação. O direito penal, ele é fora da relação normal. Porque houve um crime. O crime não está, em tese, o crime não é uma relação normal. Ele não está dentro de uma relação harmônica. Ele é extra. Né? Ele está equivocado, é o erro. Então você tem o direito penal para isso. Então, dentro de um ambiente social comum, é o direito civil quem rege. O muro é de quem? Quem faz o muro? Se você tem um pé de abacate aqui e a folha está pro lado do vizinho, o abacate que está ali na árvore é de quem? O abacate que cai no chão é seu ou é do vizinho? Tudo isso. Né? E o direito civil é engraçado, assim, a composição, porque ele vai prever tudo. O seu nascimento, o seu direito ao nome, o casamento, Caramba. as empresas, os contratos, a compra e venda, imóveis, móveis. E daí, depois de tudo isso, a morte. Em ordem cronológica. Direito de imagem também? Então, e aí tem lá. A previsão, a primeira previsão é no Código Civil. Ninguém pode usar a imagem do outro para ganho sem autorização. É até uma dúvida minha, se você pode responder melhor. Posso. Eu tava fazendo um termo de direito de imagem pra questão do salário e tal. E aí eu mandei pro Brunas pra revisar pra mim. Que o termo no geral ficou muito bom. Só que faltou algumas coisas que eu até perguntei pra ele. Precisa do foro da comarca nesse caso? Eu não faço ideia do que ele é. Eu só sei que ele aparece nos contratos. É assim. O contrato, o que ele é? Ele é um termo bilateral, né? Tá regindo alguma coisa. Se prevê essa cláusula de previsão de foro, que é para caso tenha alguma questão aonde vai correr o processo. A lei prevê. Em tese, isso seria para quando você vai estabelecer algo fora do que a lei diz. Porque o código diz, a lei diz. Em casos assim, a ação pode ser 2 pontos. No domicílio do autor. 2. Domicílio do autor ou domicílio do réu. Domicílio do autor ou onde se encontra a coisa. Porque você pode morar aqui, a outra parte morar aqui, vocês estão discutindo numa casa em Ubatuba. Então, do autor ou onde se encontra a coisa. Onde se encontra a coisa ou do réu. Onde se deu o fato. Você mora em Taubaté e você sofreu um acidente em Belo Horizonte. Onde você propõe a ação. A lei prevê tudo isso. Mas se convencionou a ter essa cláusula que ela era uma previsão de exceção para como regra. Então, todos estão lá. Você é na comarca de Taubaté. É lógico que é Taubaté. Você está em Taubaté, a escola é em Taubaté, o negócio é em Taubaté. E assim, a lei diz, é lógico que é em Taubaté. Mas se convencionou a ter essa cláusula. Tudo que rege um contrato, que não está no contrato, está regido pela lei. Então, a lei, o código, ou o Código Civil, ou a legislação específica. Tem a legislação. O que eu ia falar para você é o seguinte: depois do Código Civil, nós vamos ter, dentro do direito civil, direito de família, que tem um capítulo dentro do Código Civil. Nós vamos ter empresarial, nós vamos ter. Porque daí foram criando segmentos. Mas, numa maneira geral, são todas áreas do direito civil. ECA também? Ou não? O ECA prevê as duas coisas. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem a questão dos crimes análogos, né? Das condutas análogas a crime, que o menor não comete crime, ele comete ato infracional análogo a crime tal.
E questões civis, questões de direito a nome, tudo que é a respeito daquela criança. Aham. Então tem essa. Ali o ECA, no caso, ele tem os dois. Saquei. Então você tem um código aéreo. Existe um código nacional de aviação, né? É um nicho Trânsito também. Tem o de trânsito, o tributário, né? E existem regras para navegação. É que isso eu estou falando são coisas já muito específicas, né? Mas... Então você pega toda essa parte. Se a parte que você pega. Não, o escritório atende direito de família, dentro do direito civil, né? Direito de família, direito empresarial, direito bancário e o direito civil, contratos e direitos da pessoa, né? Esses são as nossas áreas. Mas o que fica de fora, por exemplo? Registro, marca e patente. O escritório não atende. É direito civil. Mas é um outro nicho. Entendeu? Outra área. INSS. O escritório não atende. Pensão. Pensão é direito de família. Tá previsto dentro do direito de família. Pensão, regulamentação de pensão, guarda, visita. Aí é até a minha mãe que toma conta dessa parte, exclusivamente. Então tem os segmentos, né? A gente tem muita assessoria para a empresa, escola, rede de supermercado, vendedora de veículos, pequenos, médios e grandes comércios, indústrias. Então, dentro desse segmento, a gente lida com muito contrato, por exemplo, entendeu? Com muito negócio de uma empresa para outra, e aí tem questões de compra e venda. A empresa compra um imóvel, compra produto mesmo, às vezes dá problema com carga, então tá tudo dentro do bojo do direito civil que sai da empresa. Não é complexo, é bastante coisa. Tem muita coisa. É excessivo. Tem bastante. Não sei se é excessivo. Não sei qual que é o sentido excessivo que você tá falando. É muita coisa, mas não quer dizer que seja coisas extremamente difíceis. Isso, exatamente. Não necessariamente é coisa difícil. O que você julga mais difícil das áreas do direito, assim? Cara, é muito pessoal isso aí, assim, por exemplo. Eu gosto muito de direito público, né? Se o direito público legislação atinente ao poder público, direito administrativo, direito constitucional, né? Tenho o direito eleitoral mais recentemente, de uns 2, 3 anos pra cá. Eu gosto. Tem gente que odeia, né? Tem gente que ama, que adora a área penal, né? O direito criminal. A minha fase dessa já passou. Eu comecei a carreira nisso, mas eu fui mudando, né? Não atuo mais em processos criminais grandes, júri, tráfico de drogas, essas coisas o escritório não aborda mais. Mas tem gente que ama, então assim, é muito pessoal. Vai muito de cada advogado. Vai muito de cada pessoa. Tudo, no fim, tudo são pessoas, né? Dos dois lados da moeda, né? Então, eu vejo muito advogado jovem, empolgado, na área criminal, e posta o story lá na porta do presídio. Eu falo, nossa, só de ver eu fico com preguiça. Porque é um trabalho pra você entrar lá dentro. Não é? Cheguei assim e falei, meu cliente é o João da Silva, quero falar com ele aí. Você tem que mandar um e-mail antes, marcar o dia, marcar a hora. Aí você vai chegar numa unidade prisional, vocês nunca foram, eu acho, né? Você para na subportaria, que é aquela que você vê da rua, se identifica, ele liga da subportaria para a primeira portaria, para confirmar se está marcado, se tudo mais. Libera, e em algum momento, ou na sub ou na portaria, você deixa seus pertences, passa no raio-x, né? Tira sapato,
passa no raio-x, abre a pasta, estrela de pasta. Caneta, por exemplo, só bique, só transparente. Não pode entrar com caneta aqui, não dá pra ver o que tem dentro. Né? Então, o material passa por revista. Né? Aí você passa na portaria. Aí você vai pra uma outra portaria. Ele abre pra você, aí você vai entrar na galeria. Que aí é onde estão as celas. Aí dali você passa por uma outra que você vai pro palmatório. Então, você já passou por no mínimo 4 ou 5. E aí o agente policial penal abre, você entra aqui, por exemplo, ele tranca lá, aí ele vem, ele abre aqui, você passa, tá? Algumas já são automatizadas e tudo mais. O Estado vem fazendo investimento já de antes nisso. Mas só de pensar, nossa, a distância, o tempo que leva pra você ir falar com o cara, eu já fico. Já passei dessa já. Mas, Dá preguiça. tem gente que gosta. Eu gosto mais eu, por exemplo, defendi muito servidor na prefeitura, né? Que não só aqui em Taubaté, mas às vezes acontece em outras prefeituras, né? O direito do servidor é um pouco escanteado, às vezes tem uma questão, né? Existe uma pressão em cima desnecessária, se há procedimento administrativo contra o servidor desnecessariamente, aí o servidor passa todo o processo administrativo dele sem advogado, depois é penalizado no final, né? E se tivesse com advogado desde o começo, a história podia ser outra. Aliás, isso é uma questão interessante para vocês jovens, como sociedade brasileira. A gente precisa parar de achar que o advogado é final. O advogado é começo. Deu um problema, consulta o advogado já. Não faz a sua cabeça. Uhum. E depois você vai ver. Tá, nessa parte tô certo, então. Já vai já. Puta, vou fazer um negócio assim, vou precisar do contrato, vou... Aí a pessoa vai, vende o carro, vou dar um exemplo banal. Uhum. Aí depois dá problema, aí chega lá e fala, pô, mas daí você Já foi merda. você já vendeu o carro, já foi. Agora, né? Por quê? Não, mas eu não sabia que o cara era, sei lá, mal pagador. Então, se tivesse procurado o advogado ia pedir o nome, ia fazer uma consulta no site do Tribunal de Justiça. Falar, esse cara já tem um processo assim que ele não pagou tal coisa, Existem meios de você, pelo menos, ter... Isso acontece em imóvel principalmente, né? Faça uma pesquisa, né? O próprio corretor às vezes faz, mas se não, faça uma por você, consulta. Posso vender assim? Posso vender assado? Como é que é a herança nesse caso? Como é que é a herança naquele caso? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Porque depois a pessoa vai fazendo, depois chega lá para nós só com... Pô, sabe o que aconteceu? Aí tem que correr atrás. Né? E às vezes o cara vai, fala, não faz. Ele vai e faz. Ele vai e faz. Aí eu brinco que pra arrumar é mais caro. Uma coisa você pedir antes. Eu falo, é X. Agora, pra arrumar o que você fez, que eu falei pra você não fazer, aí é mais caro. Aí é mais caro. Mas o direito, ele é cativante, assim. Pelo menos pra mim, sempre foi uma coisa muito enraizada, acho que muito dentro como eu falei, da minha vida, do meu entender, né? E, cara, eu levei muito, acho que é uma questão de personalidade, mas eu levo muito pra minha vida pessoal, ensinamentos de direito, sabe? Uhum. Eu acho que você tem que dar o contraditório pro outro, né? Estamos numa discussão, aconteceu um problema, até conjugal mesmo. Agora eu sou solteiro, mas se tem, não, tá bom. Vamos lá. O que aconteceu? Explica, fala. Agora eu vou pôr meu ponto. Né? Diálogo é importante. Uhum. O direito nada mais é do que um posto de diálogo. Dentro de um processo, numa reunião, que 90% dos casos você tem pontos divergentes, em conflito, e você precisa de um diálogo. Vai ter alguém para decidir ali, que no caso é um magistrado, o juiz de direito, vai, mas a sua defesa ela é feita em diálogo, em argumentação, né? Em pontos. Então, eu levo a presunção de inocência. Pô, esse cara é ladrão. Não, mas cadê? Que ele é ladrão, cadê? De onde você está tirando essa informação que ele é ladrão? Uhum. Isso ajuda a gente a
a ter mais tato, tentar entender um pouco as coisas. Pra mim funciona. Eu já tive ex-namorada que reclamou. Falava pra mim assim, a vida não é um processo. Eu falava, lógico que é. Você tem... é assim, agora você fala o que você quer, então vamos acertando. Mas é uma carreira árdua como todas as outras, ou como a maioria delas, ou não, né? Mas, cara, você consegue abrir a mente de um jeito muito peculiar. Muito, muito peculiar. Assim, que se você estiver disposto a ter essa... Anderson Silva dizia, né? Mente sempre aberta igual um paraquedas. Você consegue aprender muita coisa, ver muita coisa, estudar muita coisa. Porque como o direito é uma ciência social, a sociedade é base disso, faz parte disso. Né? Primeira questão, a coisa é social, depois ela se torna direito. Né? Exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não está na lei. Se vocês forem ver no Código Civil, tá lá. O casamento entre homem e mulher. Tá no Código até hoje. Tá? Mas como é que funciona? Mas então como é que as pessoas casam? As pessoas do mesmo sexo. Aí vem a outra fonte do direito. Né? Olha, somos pessoas, elas têm os mesmos direitos, todos são iguais perante a lei, elas querem se casar. O judiciário tem o poder de falar como aconteceu. Né? Hoje em dia não se discute mais isso, mas um tempo atrás foi discutido. Por que foi discutido? Porque as pessoas queriam se casar legalmente, né? No cartório, com tudo certo, que nem como casais de homem e mulher fazem. E isso, a pressão social foi tomando conta, foi fazendo, e o judiciário ele não pode se eximir de tomar decisões. O judiciário não pode falar, isso não... A legislação brasileira prevê, o judiciário é obrigado a tomar decisão. Não pode ficar nada em branco. Não pode. Ele pode falar, você não tem esse direito, esse processo não cabe, não existe o que você está pedindo, mas é a decisão. Mas falar, olha, isso aí eu já não posso decidir sobre isso. O judiciário, ele tem que decidir sobre tudo. E isso vou até entrar no outro ponto aqui, nos leva a uma questão de ativismo judicial, que você já deve ter ouvido falar disso e tal, STF decide muito e tal, mas é por causa disso. Porque quem deveria legislar, que é o poder legislativo, não legisla. Eles ficam lá fazendo cortina de fumaça. Entendeu? Quem que vai ser o deputado que vai propor uma emenda para colocar no Código Civil uma previsão legal expressa que pode ter que o casamento, ou para tirar aquele inciso que diz que é entre homem e mulher, ou para colocar que pode ser qualquer pessoa. Por quê? O ataque que esse cara vai sofrer de um outro lado, né? É muito grande. Então, as pessoas... Ele prefere se isentar. Então, com o tempo eles foram deixando. Historicamente, essas coisas a gente deixa que o STF resolve. E era assim, se pensava assim, não, deixa isso aí que o STF resolve. O STF resolve. Só que aí, o judiciário não pode não decidir. Então tem que decidir. Então o STF foi decidindo. Pode casar, pode isso, pode aquilo. A droga agora é assim e tal. Tudo, concordo, a maioria era para o Poder Legislativo fazer. Mas não faz. Porque não quer pôr a mão em polêmica. Não quer perder o eleitorado. Porque no fundo o cara não quer perder a cadeira. Então tudo que pode mexer com ele e ele correr esse risco, ele deixa quieto. Só que aí você tem um poder judiciário forte e decisivo, que quando os parlamentares começaram a se incomodar, nossa, tá decidindo demais, foi quando as decisões começaram a afetar eles, parlamentares. Aí não tinha mais volta, aí não tem mais volta. Já tá sedimentado. Já tá colocado. Entendeu? Eles podem fazer o quê, por exemplo? Ministro do STF agora vai ter mandato de 20 anos. É interessante? Não é?
Não tem essa discussão. Mas quando foi ver, porque o Poder Judiciário pode anular os atos do Poder Administrativo, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Está dentro da noção de direito que um poder controla o outro. Aí não vou falar disso, não fica muito teórico. Mas a base é essa. Então você tem essa falta de atividade do legislativo que você impulsionou o judiciário a decidir sobre tudo. E isso ajuda na cultura, aquela questão que eu falei, de somos um país que processa muito, que judicializa muito as coisas, né? A gente lá no escritório, algumas coisas eu falo pro cliente, posso tentar resolver com a outra parte direto? Pode. Eu tento. Entro em contato com o advogado, a gente fala, marca uma reunião, troca um e-mail, para ver se resolve sem o processo. Porque se resolver sem o processo, todo mundo ganha. Sabe quanto tempo demora um processo no Brasil? Quanto? No mínimo 1 ano e meio. Puta merda. No mínimo 1 ano e meio. Tempo, hein? E dinheiro? É tempo. Seja eu em processo que, assim, juizado especial civil demora menos, mas a demanda é tanta. A Justiça do Trabalho tá marcando audiência para abril do ano que vem. Não. Abril do ano que vem, tá a pauta. Ou seja, você entra com uma reclamação trabalhista hoje, vai correr lá a defesa, põe isso, a audiência sua é marcada para maio ou abril do ano que vem. É a demanda. Processos, então, eu falo pro cliente. Porque a pessoa, ela tá na ânsia de resolver aquilo. Né? Porque o processo geralmente é oriundo de um problema. Então, olha, vai demorar 1 ano. Tanto você como autor, sofri um dano, vou receber o dinheiro de volta. Não conte com esse dinheiro. Porque a gente não sabe quando vai receber, ia depender da outra parte, do que for, e nem se vai receber. Você pode ficar com crédito pro resto da vida e nunca receber. Então não conte com esse dinheiro. Mas, e outra, e você é réu, tudo bem, acostume-se com o processo. Porque você vai ficar 1 ano com ele na sua cabeça. A vida toca e o ser humano se acostuma, acaba esquecendo dessas coisas. Mas no mínimo 1 ano e meio. Poxa, né? É bem. Eu não sei se é moroso. Eu não gosto de usar moroso. Eu acho que é volumoso. Volumoso. É muito volume. Os magistrados têm mais trabalho e menos tempo para ler. Ele e os auxiliares, né? Então, aí cabe ao advogado tentar facilitar. Hoje em dia a gente tá numa advocacia que não cabe mais você escrever 20 páginas de nada. 2, 3 páginas no máximo. Não, umas 10 laudas tá bem, né, frente e verso, né? 5 folhas frente e verso. Umas 10 laudas tá bem explicado. Não tem... A gente precisa ajudar também, né? Me ajuda a te ajudar, né? Você precisa, né? Olha, tô sendo conciso aqui para poder ajudar e ser claro, ser objetivo, porque senão a gente mesmo como advogado, esses dias eu fui pegar tava num processo, uma manifestação da outra parte, tinha 42 folhas. Falei, meu Deus, cara, o que o cara falou tanto em 42 páginas, né? A gente conhece o caso, mas enfim, né? Então todo mundo tem que... É um ecossistema, todo mundo tem que fazer a sua parte para aquilo fluir da melhor maneira. Entendi. Ô, produção, como é que nós estamos de tempo? Nós já estamos com 1h15 de programa. Papo rápido. A gente não vai conseguir falar sobre tudo que a gente queria. Eu falo bastante. Mas, bom, já fica o convite aí pra gente falar mais de STF, de política numa próxima. Queria muito. Política é bom. Então, Eu ia fazer a pergunta final aí. Eu vou fechar com 2 temas mais pra falar. Eu vou falar uma coisa que eu me lembrei aqui agora. Prometo que eu vou tentar ser rápido. Quando a gente tava conversando aqui, esse negócio de Bolsonaro, Lula e tal, blá. Eu era um pouco mais velho. Como é que eu me descobri
prospecto político, cara, foi na leitura, no direito, você vai abrindo o campo e você vai... Pô, mas por que isso é assim? Por que isso é assado? E você consegue... Eu hoje, sinceramente, eu já não me considero nem um cara de direita, nem um cara de esquerda. Né? Mas a gente cresce no Brasil, e eu vou falar isso pra vocês fazem um experimento social e reparar, e às vezes com vocês mesmo. A gente cresceu ouvindo que você ser identificado com a esquerda é ruim. É uma pecha, um negócio pejorativo. Então, se a esquerda é ruim, o que sobra? A direita. A direita é o bom. Né? E isso me incomodava, cara. Ali na faculdade, esse negócio a gente vai aprendendo, né? Porque você tem filosofia, sociologia, né? Então a coisa vai... Tinha 18 anos, vai fervescendo na cabeça. Aí fui buscar ler e tal. Já me identifiquei mais com um lado, depois mais com o outro. Mas pode reparar que às vezes no meio de vocês, assim, você ainda vai ouvir essa pecha que é ruim ser de um e agora também é ruim ser do outro. Né? Tua merda. Agora, então, na minha época, pra mim era ruim só ser um. Agora você não pode ser nenhum dos dois, que os dois são ruins. Mas vem através do direito, da leitura, da identificação, de uma forma de base cultural, de ler esses livros que eu falei, de ver filme. Isso vai ajudando a... Hoje em dia eu já sou um cara muito bem resolvido, assim. Eu tenho dificuldade com dualidade, tá? Essa coisa de binária. Que você tá em um, você necessariamente rejeita o outro. Né? Eu não gosto, eu acho que tudo tem dois lados. E a profissão, o direito, ela é assim. Eu acho que a gente profissionalmente é tão acostumado a ter essa coisa que a gente leva melhor essa disputa. Entendeu? Porque eu tô falando isso porque comecei nessa e por falar disso. A gente tá no ex-adverso ali e às vezes o advogado da parte contrária é seu amigo. Acontece, eu tenho processo contra amigos, que a gente almoça junto, janta, tem grupo do WhatsApp de conversa, de tal. Esse é o melhor momento pra você xingar o seu amigo. E o cara é meu amigo, entendeu? Aí você fala, poxa, então acontece. Caramba. Bom, acho que pra gente fechar o programa então, eu queria que você... Eu ia perguntar sobre concurso, porque eu acho que é uma coisa que tá bem em alta agora. Inclusive, a gente tava discutindo inclusive isso esses dias, falando sobre o país dos concursos, mas... Eu acho que eu vou deixar esse episódio pra falar junto com política, que eu acho que vale mais a pena. Eu volto. Mas eu posso fazer uma crítica rápida ao concurso? Não ao concurso em si. O concurso é importante. O Estado precisa ter gente desvinculada de política para exercer as funções. Mas virou um comércio muito grande no Brasil. É muito cursinho. Uma borifada? É muita gente vendendo vaga. Vendendo vaga, eu falo assim, faça o meu curso que você vai passar. Entendeu? Não de vender vaga, não. Sim, não, com certeza vender... tem muita gente mentindo nesse não, o meu método, o meu isso, o meu aquilo, virou um comércio. E principalmente para os grandes cargos, no judiciário, eu vou falar da minha, delegados, juízes e promotores, a gente está formando decoradores de lei, novos juízes, novos promotores, novos delegados. Tem sido mais decoradores de lei do que entendedores de lei e de pessoas. E isso tem um reflexo social que acaba... a gente já tá vendo esses reflexos. Mas só uma introdução, então, na crítica que eu tenho. É legal a gente debater isso mais pra frente. Então eu queria que você fechasse com a nossa audiência pra falar de algumas dicas pra área do direito, o que escolher. Olha, partindo do pressuposto aí que a gente tá no Brasil Starting Work com jovens, bastante jovens, né? Eu acho que é um tempo de que você pode testar e você pode errar, porque dá para recomeçar.
Então, assim, eu acho que existe uma carga muito grande de escolha o curso já. Eu acho que talvez seja a primeira decisão importante da vida com uma idade bem baixa. Se você parar pra pensar, eu tô perguntando pra vocês com 17 anos, vocês dois têm 17 anos, eu quero que vocês me respondam do que vocês vão viver pelos próximos 50. Putz. Se você fala, caraca, bicho, porque no fundo é isso. É isso, né? Então, assim, a gente sempre acha que o nosso tempo que a gente vive, o de vocês com 17 e eu com 35, ele é o último. No sentido de eu tenho que acertar, senão não dá pra recuperar. E dá. Dá pra fazer. Então, assim, eu falo isso pra que tenham mais calma e leveza. E o erro faz parte, tá, gente? Um conselho que, já que eu falei da minha época, conselho que eu posso deixar pra vocês mais jovens, o erro faz parte da vida. A gente vai errar. A gente erra nas relações pessoais, nas relações profissionais, nas relações amorosas, nas relações com a gente mesmo, nas falas com a gente mesmo, né? O erro faz parte. Então, experimentem. Tenham curiosidade. Sejam curiosos. Como é que eu nunca quis fazer medicina? Eu tenho um tio que é mais velho que eu, 5 anos só, e então ele tinha 17, eu tinha 12. Ele já queria ser médico. Sabe, e na TV a cabo, antigamente, tinha uns programas de plantão, tipo plantão médico, plantão de hospital, real, americano. Então, chegava, eu via com ele, puta, cara, quanto era uma consulta, uma criança ali, eu lembro que o dia que eu desisti, foi o dia que entrou um cara num programa desse com, eu não lembro se era uma hélice de ventilador, uma lança, uma espada, enfincada aqui, assim, ó. Aí na TV mostrava aquilo. Eu falei, mas nem ferrando. Eu tinha 12 anos. Eu falei, esquece, medicina esquece. Então, assim, sejam curiosos, busquem conversar com profissionais. Eu acho que até hoje em dia tem uma facilidade de não ficar na internet, mas, pô, conhece um advogado? Pede pra conversar. Conhece um médico? Pede pra conversar. Pede pra ficar um dia no consultório do cara, no escritório do cara. Tenta entender com o que mexe. Né? Eu acho que isso é importante. Né? Se você já tem uma predileção pelo direito, se você gosta de história, principalmente é um caminho. Esses 2 livros que eu citei, Crime e Castigo e Os Miseráveis, são boas leituras para você se deparar com alguns pontos. Não é nada processual, assim, mas são questões sociais de reconhecimento de pessoa que cometeu o crime ou não, por que cometeu o crime ou não, o que levou aquele personagem a fazer aquilo. Porque eu sei que no direito, para captar o mais jovem, é o direito penal que inflama. Né? Porque, ainda mais aqui que a gente tem preso famoso perto, e os Datenas na televisão, né? O crime está muito na vida. Então, pequenas leituras, o filme que eu falei, 11 Homens e uma Sentença, existem outros inúmeros filmes que vão te ajudar, mas eu acho que o principal é buscar o contato. Conversar com quem é da área, com quem mexe com isso, e para você ter um contato real com a sua expectativa. Fechou, então. Tá aí um advogado aí, ele vai voltar aqui pra falar de mais coisas com a gente. Então, bom, pessoal, estamos chegando aqui ao fim. Quanto tempo de programa? Cara, quase 1h30. É o maior programa de bastante tempo. O maior programa da nossa história, que rendeu um papo que nem parece, porque passou muito rápido. Eu falo muito. O pior é que é uma área que eu tenho interesse, então pra mim é muito foda. Então, eu falo muito. Isso que a gente... Eu sou capaz de falar aqui, cara. Nossa senhora. Nem falando de política, de história, de como a história influenciou o direito. Se um dia você quiser virar o Marçal, você ganha dinheiro. Tem um livro mais denso um pouco, tá? Mas de história do direito, que é bom também. Chave. Então, fechou. A gente pode ficando por aqui no programa de hoje. O maior programa nosso. Quer deixar alguma coisa também, Zé? Não, isso aí. Valeu aí, Igor, Mazuia. Muito obrigado pela operação técnica aí, né? Isso aí. Tem alguns probleminhas, mas tudo certo. Acho que não é comparável a muitos programas que a gente já fez cagada. Então,
Tá perfeito. O erro faz parte. O erro faz parte aqui, ó. De novo, o erro faz parte. Relaxa. Enfim, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aos patrocinadores também do canal. E é isso. Esse vídeo tá saindo na quarta-feira do dia 27. Até a próxima quarta. Então, pode ter ido a recruta do Exército Brasileiro. Onde é que eu posso me fuder, entendeu? Está ávido pela. Não posso estar apto, não. Vou chamar ele pra me defender, ó. Tem que me defender, não pode. Vamos lá, ué. Então é isso, muito obrigado, pessoal, e até a próxima quarta.